pessoal! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma história? Hoje é o nosso domingo de Páscoa do ano de 2020 e a gente tem muita coisa para conversar hoje. Então vamos lá? Vamos aprender hoje histórias que estão escritas no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, turminha. Então você pode pegar aí a sua Bíblia para você conferir tudo que a gente vai conversar a partir do capítulo 1 até o final do capítulo 12. Vamos lá? Turminha, na história de hoje, então, nós vamos conversar sobre os primeiros capítulos do livro de Êxodo, do capítulo 1 até o capítulo 12. Nós falaremos sobre a primeira Páscoa que aconteceu no Egito. Essa é a primeira parte da nossa história. E aí a gente vai lembrar algumas coisas que a gente já conversou. Lembra quando a gente falou sobre a criação do mundo, que o primeiro casal pecou e a desobediência deles trouxe problemas para todos nós? Depois a gente falou sobre a formação do povo de Israel. Aí a gente aprendeu que o povo de Israel foi formado pelos filhos de Jacó, que teve o seu nome trocado para Israel. Então, nós vamos dar sequência a essa história. E para isso a gente precisa lembrar que os filhos de Jacó e os seus descendentes, eles foram morar no Egito. Só que lá no Egito eles se tornaram um povo forte e poderoso. E aí o faraó, que era o rei do Egito na época, ele ficou com medo daquele povo. Então ele começou a escravizar aquele povo. E aquele povo trabalhava sem parar, pessoal. O povo de Deus trabalhou por mais de 400 anos como escravo no Egito. E o povo pedia a Deus por livramento. O povo pedia a Deus para que Deus acabasse com aquele sofrimento. E aí Deus ouviu a oração daquele povo, do seu povo amado, do seu povo escolhido. Foi então que Deus fez nascer uma criança que recebeu o nome de Moisés. Aquele nenenzinho que foi tirado das águas. Aquele nenenzinho cresceu, ficou forte e se tornou um homem. E ele foi o homem escolhido por Deus para libertar o povo de Deus da escravidão no Egito. Eu não sei se você sabe, mas foi assim que tudo começou. Moisés chegou para o faraó e disse assim: Faraó, Deus mandou você deixar o povo dele ir. Mas faraó não estava acreditando em Moisés. E aí, pessoal, Deus precisou mostrar o seu poder. Então, Deus enviou 10 pragas. A primeira delas foi a praga em que as águas se transformaram em sangue. Ah, turminha, toda a água do Egito se transformou em sangue. E agora como as pessoas iam beber água? E como as pessoas iam tomar banho? Aí o faraó falou para Moisés assim: Ei, Moisés, eu prometo que eu vou deixar o povo de Deus ir embora. Mas sabe o que aconteceu? O faraó não deixou o povo de Deus ir. E aí Deus teve que mandar uma segunda praga, a praga das rãs. Imagina você destampando a panela e saindo um rã de dentro da panela. E do vaso, você destampando o vaso e tinha rã. E na sua cama e para todo lugar rã. E assim, turminha, cada uma das 10 pragas foram acontecendo. A terceira praga foi a praga do piolho. Era um coça-coça sem fim. Quem já teve piolho aí? É ruim demais, não é, pessoal? Mas cada vez que o faraó dizia que ia deixar o povo de Deus ir, a praga ia embora. Mas aí o coração de faraó era endurecido e faraó mudava de ideia. Ele não deixava o povo de Deus ir livre. Então Deus teve que mandar a quarta praga, que foi a praga das moscas. Esse bicho que vive incomodando a gente, que fica voando perto da comida, que fica voando perto das coisas que estão cheirando ou bem ou cheirando mal. Pois é, estava infestado desse bicho lá no Egito, turminha. Que loucura, não? E o faraó pediu: ai, manda essa praga embora que eu vou deixar o povo ir. Mas o faraó não estava dizendo a verdade, não. Então Deus teve que mandar a quinta praga, que foi a praga da morte dos animais. Você consegue imaginar a caatinga que ficou no Egito? Nossa! Ficou fedendo demais. Todos os animais do campo tinham morrido. Tava tudo fedendo. E faraó mais uma vez diz: eu vou deixar o povo ir. Mas não deixava era coisa nenhuma. Ah, pessoal,
Depois Deus mandou a sexta praga. A sexta praga era a praga em que as pessoas ficavam com doenças na pele, com a pele toda machucada. E isso também trazia um fedor que ninguém aguentava. De novo o faraó falou, eu vou deixar o povo de Deus ir. Mas ó, ele não deixava. Aí Deus mandou a sétima praga, que foi a chuva de pedra. Você consegue imaginar pedra caindo do céu? Tipo quando chove granizo aqui, só que lá, ó, choveu muito, muito, muito e aí destruiu tudo que ainda tinha sobrevivido, a plantação, animais, enfim. E aí Faraó de novo pede a Moisés para, por favor, acabar com aquilo. Moisés fala com Deus, a praga da chuva de pedras vai embora. Faraó não deixa o povo ir livre e aí vem a praga dos gafanhotos. Os gafanhotos destroem tudo, todas as plantações, comem tudo que vem pela frente. Aquela nuvem de gafanhoto vem e destrói tudo. E aí o faraó desesperado fala, não, eu vou deixar o povo ir embora, eu vou deixar o povo ir livre. Mas ele não estava dizendo a verdade não. Eita faraó mentiroso, hein? Ele não aprendeu que a gente tem que dizer a verdade. E aí Deus teve que mandar então a nona praga. Tudo se transformou em noite, turminha. Ontem aqui na minha casa choveu. E aí a luz acabou. Ficou uma escuridão. Mais uma escuridão. E aí eu me lembrei dessa praga. Em que era tudo escuro. Ninguém conseguia ver nada. E mais uma vez Faraó fala para Moisés. Não, pede para Deus mandar essa praga embora que eu vou deixar o povo de Deus ir. Mas não foi verdade. Aí, turminha, sabe o que aconteceu? Deus então mandou o Moisés dizer para o povo de Israel que eles deveriam fazer algo muito importante. Eles celebrariam a primeira Páscoa na noite em que a última praga fosse ser enviada sobre o Egito. Nessa Páscoa, as famílias teriam que se reunir em suas casas e eles teriam que pegar um cordeiro sem mancha. Um cordeiro é um filhotinho de ovelha, até 1 ano. Ele não podia ter mancha, ele não podia estar doente, ele não podia ter machucado, tinha que ser um cordeirinho perfeito. E esse cordeirinho deveria ser morto. E a carne dele deveria ser preparada junto com ervas amargas. E naquela noite eles ceariam. Mas o sangue do cordeiro deveria ser passado na porta das casas. Porque sabe o que a palavra Páscoa significa? A palavra Páscoa, na língua original da Bíblia, significa passar. Que significa passar por cima. Então, quando Deus enviasse a última praga sobre o Egito, Deus estaria mostrando que o seu povo estaria livre daquela última praga. Sabe por quê? A 10ª praga que Deus mandou foi a morte dos primogênitos. Em todas as casas do povo no Egito haveria morte. E a morte seria do filho mais velho de cada casa. Só que na casa dos filhos de Deus, essa morte não chegaria, porque quando o anjo da morte passasse sobre o Egito, ele veria o sangue do cordeiro na porta. E ele então pensaria assim, aqui já houve morte, então eu vou passar por cima. E foi assim que aconteceu, turminha. Quando o faraó viu que o seu filho havia morrido, o faraó falou, Moisés, junta esse povo e manda esse povo embora daqui. Eu não quero mais saber desse povo. Esse Deus de vocês é um Deus muito forte, muito grande, muito poderoso. Eu não consigo mais resistir a ele. E foi assim que Faraó deixou o povo de Deus ir livre. E essa, turminha, foi a primeira Páscoa da Bíblia. Então, pessoal, essa foi a primeira Páscoa da Bíblia, certo? Mas a história não parou aí, não. Essa história está narrada lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, igual a gente falou. Mas Deus prometeu que ele enviaria o seu filho desde o livro de Gênesis. A Bíblia nos conta isso. Sabe por quê? Porque o pecado entrou no mundo. E o cordeirinho que era sacrificado na época da Páscoa, ano a ano, esse cordeirinho, ele era um cordeiro que tinha que ter algumas características, você lembra aí?
ele tinha que ter até 1 ano, ele não podia estar doente, não podia ter mancha, não podia ter machucados, porque ele representaria o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. E o sangue derramado na primeira Páscoa, ele vai lembrar para a gente o sangue que vai ser derramado na segunda Páscoa, na Páscoa contada no Novo Testamento, nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois relembrado pelo apóstolo Paulo. Na segunda Páscoa, os elementos agora são um pouco diferentes. Sabe por quê? Jesus veio ao mundo, ele é o Filho de Deus. E quando Jesus nasceu, ele aprendeu com os seus pais aqui da terra, José e Maria, a amar a Deus sobre todas as coisas. Ele aprendeu sobre o povo de Deus, sobre aquilo que Deus tinha preparado para os seus. E quando chegou no tempo certo, quando Jesus estava com mais ou menos 30 anos, ele começou o seu ministério. Ele começou a falar do amor de Deus para todas as pessoas. E quando Jesus estava com mais ou menos 33 anos de vida, a Bíblia conta que Jesus já tinha os seus discípulos, já tinha mostrado o amor e o perdão de Deus a muitas pessoas. Jesus já tinha feito muitos milagres e isso estava incomodando demais as autoridades daquele tempo. Então, Jesus reuniu os seus discípulos e disse assim: olha, o meu tempo nessa terra está acabando. O plano perfeito de Deus irá se cumprir através da minha vida. Então eu quero celebrar com vocês a minha última Páscoa. A Páscoa que é semelhante àquela que foi feita no Egito. Então Jesus, reunido com seus discípulos à mesa, a Bíblia conta que Jesus pegou um cálice, um suco de uva e compartilhou com os seus discípulos. E ele disse: olha, esse vai ser o meu sangue que vai ser derramado por vocês. Mas os discípulos naquele momento não entenderam. Depois Jesus disse: olha, pega aí um pedacinho de pão, esse vai representar o meu corpo que vai ser partido por vocês. E todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês se lembrarão de mim. Mas os discípulos naquela hora não entenderam. É porque o momento das dores, do sofrimento de Jesus começaria naquela mesma noite. Judas, que era um dos grandes amigos de Jesus, que era um dos seus discípulos, Judas o traiu. E por isso Jesus foi preso, Jesus foi julgado e Jesus foi condenado. E aí eu quero lembrar com você então essa história usando esse cubo aqui, ó, porque ele vai lembrar pra gente todo o plano de Deus para a humanidade. Deus havia criado o ser humano para ser amigo dele. Deus é perfeito e o ser humano é imperfeito por causa do pecado. Deus é santo, mas o ser humano é pecador. E Deus nos ama, mas Ele odeia o nosso pecado. Então foi por isso que Jesus precisou ser preso numa cruz. Jesus sofreu por amor a mim e a você. E Jesus então, preso naquela cruz, Ele carregou sobre os seus ombros o meu e o seu pecado. Jesus não tinha pecado, mas a Bíblia diz que era preciso que o sangue de um inocente fosse derramado para que houvesse perdão dos pecados. Então Jesus derramou o sangue dele lá na cruz. Foi por isso que Jesus precisou morrer. Mas a Bíblia conta que após Jesus ser morto, Jesus foi colocado num túmulo, no túmulo de José de Arimateia. E na porta do túmulo foram colocados soldados para vigiar se alguém ia lá roubar o corpo de Jesus, se alguém ia lá fazer alguma coisa que não devia. Só que o que os soldados não esperavam é que Jesus, que havia morrido na sexta-feira, passado o sábado, no domingo havia uma promessa de que ele ressuscitaria. E sabe o que aconteceu, pessoal? Jesus de fato ressuscitou. E Ele está vivo, e é por isso que hoje, nesse domingo de Páscoa, nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Nós lembramos da morte dele na sexta-feira, nós lembramos do sacrifício dele por nós, nós aguardamos no sábado com esperança que o dia de hoje chegasse para que a gente celebrasse a ressurreição de Jesus. Jesus está vivo, a cruz está vazia e agora eu e você podemos sim celebrar a verdadeira Páscoa,
Porque Jesus foi o Cordeiro de Deus que se entregou na cruz e derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. E sabe o que a Bíblia nos diz? Que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Você consegue perceber que aqui tem uma cruz? Aqui sou eu e você. E a gente só vai conseguir chegar a Deus se a gente passar por esse caminho que é Jesus. A Bíblia nos diz lá em João 14,6 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, vai a Deus, se não for por Jesus. Então, turminha, eu e você precisamos abrir o nosso coração para Jesus e fazer uma escolha. Se a gente quer passar a nossa vida junto com Ele, ou se a gente quer passar a nossa vida longe dele. E eu quero te convidar a você abrir o seu coração e deixar Jesus fazer parte da sua vida. Talvez você pode me perguntar assim, eu não sei como fazer isso. Então eu quero te ajudar. Você vai dizer assim, Senhor Jesus, eu sei que eu tenho pecados e que eu preciso do perdão do Senhor na minha vida. Por isso agora eu convido o Senhor para entrar no meu coração, perdoar o meu pecado e me dar a certeza da vida eterna com o Senhor no céu. Faz essa oração e você vai poder celebrar a Páscoa de verdade na sua vida. Porque a palavra Páscoa é para nós hoje libertação. Se no Egito foi libertação da escravidão de Faraó e das suas leis, hoje a gente vai ser liberto do pecado, da escravidão do pecado na nossa vida. Tá legal? Entrega o seu coraçãozinho para Jesus, deixa Jesus morar nele e com certeza você vai ser uma criança, você vai ser uma pessoa mais feliz. Então eu quero desejar para você hoje uma feliz Páscoa com Jesus. O meu para casa para você hoje é: pensa nessa história. Tem muita gente que sabe ela aqui, ó, mas não sabe ela aqui. Então receba Jesus no seu coração e faça da sua vida uma vida mais feliz com Jesus. Bom, pessoal, chegou a hora da nossa atividade. Para isso você vai precisar de cola, canetinha, tesoura. Você vai precisar de 2 retângulos para você poder formar uma cruz aí para mim, um grande e um pequeno. Você vai precisar também de um coração aí, ó, para a gente poder fazer a nossa atividade. E por último, uma folha em branco. Nessa atividade, o que a gente vai fazer? A gente vai colar na folha em branco o nosso coração. Então, ó, eu tô aqui passando a cola no meu coração, que eu já cortei para adiantar, e vou colar aqui na folha branca. Depois disso, eu vou pegar a cruz, que eu também já adiantei aqui, e vou colar ela aqui perto do coração. E com a canetinha preta, eu escrevi aqui, ó, foi por amor. Porque foi por amor que Jesus deu a vida dele por mim e por você lá na cruz. E o versículo que conta isso pra gente está lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, que diz assim, ó: porque Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Se a Bíblia pudesse ser resumida em um versículo só, certamente seria nesse, porque esse fala do plano de Deus para mim e para você. Eu espero que você tenha gostado dessa atividade e que você se lembre de decorar